Hoje vou falar sobre a dieta de baixo carboidrato para perda de peso. É apenas uma moda passageira? É apenas uma fantasia passageira? Vamos falar sobre a história da ciência da obesidade e como a dieta de baixo carboidrato pode ajudar você a perder peso que está ganhando. A arte da medicina é muito peculiar. De vez em quando os tratamentos médicos se estabelecem que não são particularmente eficazes, mas por pura inércia apenas se tornam o padrão de tratamento muitas vezes por décadas. Por exemplo, o uso de sangria, mesmo para feridas, sanguessugas, comer múmias e, mais recentemente, a artroscopia tem demonstrado não ser particularmente eficaz uma angioplastia para doença coronariana estável. Mas esses tratamentos têm sido usados por muitos anos sem muitas evidências de que realmente funcionem. E o mesmo é verdade para a dieta com baixo teor de gordura com restrição de calorias que tem sido recomendada por muitas décadas desde a década de 1970 com apenas evidências mínimas de que realmente funciona. Não houve ensaios clínicos randomizados que mostraram que era particularmente eficaz e as evidências do mundo real realmente mostrou que simplesmente não funcionou. Assim que introduzimos a dieta restrita em calorias com baixo teor de gordura como tratamento padrão para a obesidade. A obesidade epidêmica simplesmente explodiu e as pessoas não conseguiam descobrir como perder peso. Por isso é sempre útil olhar para trás na história e dizer como chegamos aqui, porque eles realmente se saíram muito melhor do que nós no tratamento da obesidade. Por 100 anos atrás, o que parece muito estranho, mas certamente é verdade. A história do tratamento da obesidade realmente remonta a um homem chamado William Bentin. Em 1865 ele estava acima do peso e queria perder peso, então tentou de tudo. Primeiro tentou se exercitar mais. Então começou a nadar no rio Tamisa. Ele certamente estava mais em forma, mas não perdeu peso. Ele disse que sua fome o dominou. Ele tentou restringir o que não é, mas estava com fome o tempo todo, então não sabia o que fazer. Ele conversou com um cirurgião francês que disse: "Bem, vamos nos livrar dessa contagem de calorias e, em vez disso, evitar certos alimentos que mais engordavam do que outros." Em particular ele evitou os açúcares e amidos, a cerveja, batata doce e o que agora chamamos de carboidratos refinados, pão e batatas, esse tipo de coisa. Foi tão eficaz para seu peso que ele realmente escreveu uma carta chamada Carta sobre a Corpulência, que foi dirigida ao público em 1865. E isso é realmente considerado um dos primeiros livros de dieta já publicados há cerca de 150 anos. Nos próximos 100 anos, isso se tornaria prática médica padrão. Não era algo gordo, era apenas o tratamento para a obesidade. O Dr. William Osler, em 1882, uma posição muito influente de seu tempo, escreveu uma monografia chamada Obesidade e seu Tratamento, e nela afirmou que os alimentos gordurosos eram realmente críticos para a perda de peso por causa de seu efeito na saciedade, que é comer alimentos que contêm gordura e proteína para que você não coma e não tenha fome para lanchar e comer outras coisas que podem fazer você ganhar peso, como aqueles lanches açucarados. Em 1920, as seleções do Reader's Digest na imprensa popular dizia que a pessoa robusta deve aprender que tem amigos e inimigos à mesa. Os inimigos mais proeminentes da perda de peso eram o açúcar, pão, cereais e sobremesas, muito parecido com William Bentin, cortando o açúcar e os carboidratos refinados. Evite pão e tudo mais com farinha, cereais que têm cereais matinais, batatas e outros vegetais de raiz branca, alimentos contendo açúcar e tudo fala mais. Não era só calorias que restringia.
Dizia que você pode comer o quanto quiser: carne, peixe, aves, vegetais verdes, ovos, queijo e frutas sem açúcar. Então, novamente, o que descobrimos é que a sabedoria convencional diz que não são as calorias que nos deixam doentes. Certos alimentos engordam mais do que outros, mesmo que as calorias sejam igualadas. Na década de 1960, vários livros padrão, como o Dr. Spock Bebê e Cuidados Infantis Ganho de Peso e Crianças. E o que ele disse foi que sobremesas ricas, a quantidade de alimentos amiláceos simples, cereais, pão e batatas ingeridas é o que determina quanto peso eles ganham ou perdem, que mais uma vez se afasta de calorias de alimentos específicos. Em 1963, no British Journal of Nutrition, fica claro que toda mulher sabe que o carboidrato engorda. Na década de 1970, tudo mudou. O governo decidiu que a gordura alimentar era de fato responsável por doenças cardíacas e não poderia ser a gordura alimentar ruim para você e que causava doenças cardíacas com benefícios para você, pois evitava o ganho de peso. Então todos de repente, com tantas evidências científicas, o consenso tornou-se que não eram certos alimentos que engordavam, eram as calorias que engordavam e, como a gordura da dieta é mais densa em calorias do que outros alimentos, portanto, a gordura engorda. O fato de que tinha de alguma forma escapou de todo o bom senso nas centenas de anos anteriores, foi assim que surgiu essa mania de baixo teor de gordura que continuou durante os anos 70 e 80 e 90, enquanto a epidemia de obesidade continuava inabalável. É claro que nos anos 90 as pessoas estavam ficando cansadas disso e foi aí que a dieta Atkins se tornou popular mais uma vez, e naquela época havia um movimento pronto e estabelecido para a medicina baseada em evidências. Então o que queríamos fazer era colocá-la à prova. Não precisávamos apenas confiar na história, poderíamos fazer estudos comparando uma dieta com a próxima, e esses testes de controle randomizados mostraram nas próximas décadas que a dieta com baixo teor de carboidratos era de fato muito superior à dieta com restrição calórica em quase todos os caminhos. Um estudo de controle randomizado, como o Women's Health Initiative, apontou que a restrição de calorias causa muito pouca perda de peso. Em 5 a 10 anos, você pode perder peso no início, mas depois recuperá-lo. Se comparar todos esses estudos e colocá-los juntos, você pode dar uma olhada no que a ciência realmente diz sobre a dieta de baixo carboidrato. A colaboração de saúde pública no Reino Unido reuniu todos esses estudos. Houve 67 ensaios controlados randomizados de dietas de baixo carboidrato e rebocou para descobrir que havia igual para perda de peso, mas 57 encontrados em favor da dieta baixa em carboidratos em comparação com apenas 7. Se você observar diferenças significativas, é 3-6-20. Em termos de tratamento para diabetes tipo 2, a American Diabetes Association afirma claramente que a dieta baixa em carboidratos tem mais evidências por trás disso do que qualquer outra dieta. Então voltamos à pergunta original: a dieta low carb é uma moda? Dificilmente. Na verdade, é a base de todos os remédios que existe há mais de 150 anos. Então dificilmente pode ser chamada de moda. É como dizer que ficar escovando os dentes é apenas uma moda. Se fizermos isso por séculos, não é realmente uma moda. Se tivermos mais evidências de ensaios clínicos randomizados, mais evidências com base científica apoiando a dieta baixa em carboidratos para perda de peso e diabetes tipo 2, que precisa ser considerada a linha de base.
É por isso que acho importante observar os tipos de alimentos que você está comendo e não apenas as calorias, porque a dieta baixa em carboidratos e a teoria hormonal da obesidade realmente dizem que são os tipos de calorias que são importantes, não apenas o número de calorias. Quando você ingere essas calorias, se houver carboidratos versus proteínas ou gorduras quando eles entrarem em nossos corpos, eles terão diferentes efeitos hormonais e isso dará ao corpo instruções diferentes sobre se deve ganhar gordura ou não. Espero que você aprenda alguma coisa. Se você aprendeu, talvez compartilhe com um amigo, eles podem aprender algo também. Obrigado por assistir e se você puder me fazer um favor e apenas clicar no botão de curtir abaixo para que outros possam encontrar este vídeo vai ser muito bom para mim. Muito obrigado e vejo você na próxima semana.